Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é João, sou formado em Física e eu tô sempre por aqui colocando conteúdo para ajudar vocês no vestibular. Hoje eu trago uma questão do Enem 2020 que fala o seguinte: Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido com um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou o dispositivo apresentado na figura, que é essa daqui. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado, A, B, C, D e E, no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e a afere em cada recipiente. Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Então nós temos aqui uma questão que fala sobre luz nesse contexto de radiação e trocas de calor. Eu considero essa questão como sendo um tópico aí de física moderna. E para quem não está muito ligado nesse tópico, ele tem aparecido bastante no Enem. Então se você não conhece muito bem ou não domina muito bem essa parte, vale muito a pena dar uma estudada com mais calma, porque é muito capaz de acontecer de cair de novo algo desse tipo daqui no próximo Enem, já que isso vem aparecendo tanto ao longo desses anos. Bom, então vamos lá. Para explicar essa questão, que é mais difícil do que parece, eu vou começar falando um pouquinho sobre a radiação solar, ou seja, dentro de todo o espectro de radiação possível, como que o Sol emite sua radiação? Então, o Sol emite radiação em todas as frequências possíveis, só que ele emite mais em algumas frequências e menos em outras. Essa distribuição das frequências é chamada justamente de distribuição de radiação. E no caso, a distribuição de radiação do Sol se assemelha bastante à distribuição de radiação de um corpo negro. E para justificar essa afirmação, eu vou mostrar para vocês um gráfico que eu tirei do artigo Influência das Variáveis Atmosféricas na Degradação dos Materiais da Construção Civil. O link para o artigo está aqui na descrição desse vídeo e esse gráfico veio de lá. Então tá aqui, olha só. Nesse gráfico vocês conseguem ver direitinho a distribuição de radiação solar em função do comprimento de onda. Esse gráfico daqui traz umas informações muito interessantes. A primeira coisa que eu quero que a gente perceba é o que ele quer dizer. Vamos lá. No eixo horizontal, temos vários comprimentos de onda, indo desde 250 até 2500, e no eixo vertical temos a radiação solar normalizada. O que quer dizer normalizado? Quer dizer que ele pegou o valor mais alto de intensidade e dividiu todas as intensidades por esse valor mais alto. E aí acaba que fica tudo entre 0 e 1. Assim fica mais fácil de você visualizar. Ok, o que mais você pode perceber aqui? Esse gráfico se parece muito com o espectro de corpo negro, que se você lembrar tem essa cara daqui. Ele começa abaixo, sobe e depois desce de novo. E o gráfico do corpo negro tem uma coisa muito especial, que é a seguinte: esse pico daqui da radiação de corpo negro depende muito da temperatura na qual está esse corpo negro. E você pode simplesmente ajustar a temperatura para produzir um gráfico muito parecido com esse do Sol. E dessa maneira você consegue estimar a temperatura solar. Essa já é uma coisa bem interessante que esse gráfico daqui traz para a gente. Outra coisa, o Sol emite só entre esse comprimento de onda e esse comprimento de onda? Não, ele emite, teoricamente, em todo o espectro. Porém, para comprimentos de onda menores do que esse daqui, essa intensidade fica muito, muito, muito baixa. E para comprimentos de onda maiores do que esse daqui, ela também fica muito, muito, muito baixa. Então, nesse gráfico, a gente só consegue visualizar essa faixa do espectro. Ok, o que mais você consegue visualizar aqui? Bom, vamos lá. Repara no seguinte, em verde aqui, você tem a luz visível que é emitida pelo Sol. E aqui você tem essa informação de que 44,7% de toda a luz emitida pelo Sol está ali na faixa do visível. E só uma pequena parte, 6,6%, está na parte do ultravioleta. Isso é bem interessante, talvez seja até uma coisa que você não imaginava que estivesse acontecendo. E por último, temos aqui a informação de que 48,7%, ou seja, a maior parte da luz solar emitida, não está na parte visível do espectro. Ela está no infravermelho próximo, ou seja, ela está abaixo do vermelho e a gente não consegue nem ver essa porção da radiação. Lembrando que o ultravioleta também não é visível, tá bom? Então, a maior parte da luz solar é emitida fora do espectro visível.
Agora volta para a questão. A questão trabalha dentro do espectro visível. Olha só, ele fala aqui de vermelho, de violeta e fica subentendido que no E você vai ter uma incidência de ultravioleta e no A você vai ter uma incidência de infravermelho. E esse espectro vai crescendo da esquerda para a direita, ou seja, do infravermelho em direção à ultravioleta. Isso é o que está aqui na questão. O que a gente consegue perceber olhando para a parte visível do espectro solar? Bom, volta aqui nessa figura e olha. Onde está o pico do espectro? Ele está bem aqui, olha, no visível, e nessa faixa de 500 nanômetros, ou seja, a luz mais intensa emitida pelo Sol está justamente aí. É uma luz com um comprimento de onda de aproximadamente 500 nanômetros, 500, 550 nesses arredores aí. Mas que cor é essa? Que cor que equivale ao comprimento de onda de 550 e 500 nanômetros? Bom, para responder essa pergunta, eu trago para vocês uma figura que eu retirei lá da Wikipédia e o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. A figura é essa daqui, é o espectro visível pelo olho humano. Como eu falei, o pico de emissão da luz solar está aqui em torno dos 500 nanômetros. E como vocês podem ver, 500 nanômetros equivale então a uma luz verde puxando ali para azul, ou seja, é um verde azulado. Então, você pode concluir o seguinte: de toda a luz que o Sol emite, aquele emite com mais intensidade tem essa cor, esse verde azulado. Aí você vai falar o seguinte: então, já que essa é a luz emitida com maior intensidade, a gente pode dizer então que o recipiente que é iluminado por essa luz recebe, portanto, a luz mais intensa e logo essa água vai ser a mais aquecida. Tá certo? Bom, o pensamento não é infundado, porém, isso não é verdade. Por que isso não é verdade? Para explicar isso, eu tenho que trazer um outro gráfico para vocês. Olha que eu falei que a questão não era lá muito fácil. Deixa eu tirar aqui tanto o espectro quanto essa radiação solar daqui e trazer esse outro gráfico. O que esse outro gráfico fala para a gente? Ele diz o seguinte, olha só. No eixo vertical, você tem a absorção, ou seja, você pode pensar nessa medida como sendo uma medida de eficiência, ou seja, de toda a radiação que emite, quanto que a água, especificamente, vai absorver. E isso está em função do comprimento de onda. Ou seja, como é que a gente pode ler isso daqui? Por exemplo, você tem aqui, olha só, um pico dizendo o seguinte: nessa faixa daqui, a água vai absorver muito bem. Só que essa faixa equivale a qual comprimento de onda? Aí você desce e percebe, olha só. Equivale a 100 nanômetros. Isso quer dizer, então, que a água absorve muito bem nessa faixa de radiação. Só que essa faixa está fora aqui da questão, né? A questão trabalha mais ali dentro do visível. Então, dentro do visível, o que nós temos? O visível é essa parte daqui, pequenininha, tá vendo? E ela vai desde esse ponto daqui até mais ou menos esse ponto daqui. E o que nós temos? Bom, aqui temos o vermelho e aqui na outra ponta temos o roxo. E o que nós temos aqui no meio do caminho? Exatamente, o verde azulado. Ou seja, repara só, o verde azulado é o comprimento de onda que a água absorve com menos eficiência. Ou seja, é o comprimento de onda que a água reflete mais. Por conta disso, por mais que seja a radiação mais intensa que incide nesse recipiente daqui, vamos dizer que é o C que recebe essa luz, a água não vai se aquecer muito, porque ela vai refletir de volta quase toda a luz verde azulada que está chegando nela. Ela não vai aproveitar essa radiação para se aquecer. Então, esse pensamento fura por conta disso. Mas e aí, qual vai ser a resposta? Para a resposta, você tem que ver o seguinte: dentro do visível, onde que a água absorve melhor? Você percebe que a água absorve melhor aqui, lá perto do vermelho. Ou seja, você pode imaginar então que o recipiente que está recebendo a luz vermelha e infravermelha é aquele que vai se aquecer mais, porque essa luz é aproveitada com mais eficiência pela água para se aquecer, ou seja, a água absorve melhor a energia que vem junto com radiação nessa faixa daí do infravermelho próximo para o vermelho. Por conta disso, a resposta dessa questão, de fato, é a letra A. Esse recipiente daqui, o recipiente A, é o cara que recebe vermelho e infravermelho próximo. Portanto, ele vai ser o que mais vai se aquecer, já que ele está cheio de água e a água consegue se aquecer muito melhor quando recebe luz nessa faixa de frequência. Aí você vai falar assim: mas e a intensidade não tem a ver também? Bom, até que tem. Só que tem uma questão, olha só. A intensidade do vermelho para o infravermelho próximo, que está por aqui, não é lá tão distante da intensidade do verde azulado. No caso, mais especificamente, dá para estimar, olha só, que seja por volta de 70%, ou seja, é uma intensidade 30% menor.
Porém, se você for lá no gráfico da absorção que eu tinha aqui, deixa eu voltar para te mostrar, você percebe o seguinte: a absorção na faixa do verde azulado é bem menor, tá vendo? É quase 10 a menos 2, ou seja, no verde azulado é quase que 0,01. Vou deixar assim, olha, no verde azulado a absorção está ali, 0,01 aproximadamente. Quando você vem para o vermelho, infravermelho, olha só, você tem uma absorção que está aqui no meio do caminho, que é quase que 10 a 1. Ou seja, na faixa do infravermelho, vou colocar assim, olha, infravermelho, você vai ter uma absorção que está próximo de 10 a 1. 10 a 1 é 10, então essa absorção está aqui, olha, como se fosse, por exemplo, 2,44. Então percebe que no infravermelho você tem uma absorção que é 100 vezes maior do que na parte do verde azulado. Ou seja, percebe o seguinte: apesar da energia que chega junto com essa radiação na faixa do vermelho e infravermelho ser 30% menor em relação ao verde azulado, a absorção acaba sendo mais de 100 vezes maior. Por conta disso, esse efeito acaba sendo compensado e, de qualquer maneira, a água vai se aquecer mais quando recebe essa parte da radiação solar que está ali no vermelho e infravermelho. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal e entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que você encontra lá vários estudantes que também estão estudando para o vestibular, assim como você. E também tem contato direto comigo e fica ligado nas novidades que vão aparecer por aqui pelo canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Ah, e tem mais um detalhe. Eu dou aulas particulares, sim. Se você quiser ter aula comigo, é só entrar lá no grupo, pegar meu número e me mandar mensagem direta, que a gente combina tudo direitinho para fazer a sua aula. Agora sim, muito obrigado por assistir e até a próxima.